E a resposta é sim. Tá? Uma das alternativas é o modelo do sinal, razão de sinal, interferência e ruído. Né? Vou até anotar aqui, porque a gente vai usar. Então, em inglês, isso aqui significa signal to interference plus noise ratio. Tá? Então, esse modelo é basicamente a razão sinal-ruído. Tá? Razão entre o sinal e a interferência mais o ruído. Como que a gente vai determinar se uma transmissão do nó S para o nó R é bem sucedida ou se vai ocorrer uma colisão? Tá? No numerador da nossa fração aqui, a gente vai colocar o sinal, ou seja, a potência de transmissão, dividida pela distância do link entre o transmissor e o receptor, elevado a um exponente que a gente chama de alfa. Tipicamente, esse alfa ele é maior do que 2. Ok? Então, o sinal ele decai proporcionalmente a 1 sobre a distância elevada a esse fator alfa. Ok? Então, o sinal sem fio ele tem essa propriedade, ele vai decaindo. Okay? Então, aqui em cima a gente tem o sinal que R vai receber de S, se não ocorrer nenhuma interferência ou nenhum ruído. Okay? E aqui no denominador a gente tem primeiro a gente tem a soma de todas as interferências, que não são nada mais, nada menos do que o sinal de todos os outros transmissores que estão enviando algum dado simultaneamente. Tá? Então, a gente pega todos os nós que estão transmitindo e a distância entre eles, aqui de T até o nosso receptor, né? A gente pega a potência dividido pela distância elevada a alfa novamente. Então, é como se fosse os próprios sinal, né? Só que agora ele está agindo contra a gente, tá? E de forma acumulativa. Tá? E aqui a gente tem uma constante que é o ruído ambiental. Né? A gente sempre tem um ruído ambiental que a gente pode considerar que é constante, independente de se há ou não transmissões concorrentes na sua rede. Ok? E aí, o que vai definir se a transmissão é bem sucedida ou mal sucedida, se vai ocorrer uma colisão? É que essa razão tem que ser pelo menos beta. Tá? Nos meus resultados aqui, eu vou considerar que beta é pelo menos igual a 1. Tá? Ou seja, essa parte de cima tem que ser igual ou superior a essa parte de baixo. Tá bom? Mas beta, em geral, ele depende do seu hardware. Tá? Então, você tem hardware mais ou menos sensíveis que podem aguentar mais ou menos interferência. Ok? Então, note que esse modelo aqui, ele não tem nenhuma das desvantagens daquele modelo anterior de grafos. Os conflitos não são mais binários. Tá? Você tem o efeito acumulativo e você não tem mais fronteiras rígidas entre regiões em que ocorre interseção e em que não ocorre interseção. Ok? Então, esse modelo aqui, ele considera que o raio de propagação ele é unidirecional, ou seja, o sinal ele se propaga e decai de uma forma muito idealista, né? Que é igual em todas as direções. Mas a gente sabe que, na realidade, a gente pode ter vários obstáculos aqui que vão modificar essa situação. Né? Então, a gente não tem esses círculos perfeitos no plano, na realidade. Então, sim, existem vários aspectos que ainda não são captados nesse modelo. No entanto, ele já é uma grande evolução sobre os modelos usados até então. Quando eu comecei a fazer meu doutorado, a grande maioria de resultados assim, teóricos nessa área utilizava modelos baseados em grafos. Grande maioria. Tá? Resultados assim, analíticos, utilizando um modelo de interferência físico como esse, eram praticamente inexistentes. Tá? Então, quem estudava esse tipo de modelo eram pessoas da prática. Né? E aí, o que as pessoas da prática fazem?
elas simulam uma rede com 5 nós específicos e falam assim, aqui, nesse cenário, o meu algoritmo funcionou bem. Tá? Mas eles não conseguem extrapolar o seu resultado para redes arbitrárias, redes genéricas, que é o que eu tentei fazer, eu vou mostrar para vocês aqui. Tá? E aí, outra suposição muito comum nos trabalhos relacionados nessa área é que todos os nós são uniformemente distribuídos no espaço. Tá? Então, se você assume que todo mundo é uniforme, né, isso torna o cenário mais fácil para o seu algoritmo. Então, ele simplifica, ele evita várias complicações na hora de você provar que o seu algoritmo é correto ou que o seu algoritmo é eficiente. Só que o problema é que esse tipo de rede não acontece na prática. Redes reais sem fio, elas são extremamente heterogêneas, elas têm diferenças muito grandes de densidades, né? Então, se vocês forem olhar para a maioria, 90% dos artigos nessa área, eles assumem esse cenário aqui, sendo que você não encontra esse cenário na prática. Tá? Então, nesse trabalho aqui, a gente tentou nunca usar essa suposição. Ok? Então, os nossos resultados são aplicáveis a cenários com distribuições arbitrárias de nós. Ok? Então, vocês entenderam mais ou menos então o nosso modelo? A gente tem um espaço de 2 dimensões, uma distribuição arbitrária de nós, de requisições nesse espaço, e aí a interferência é calculada utilizando essa fórmula aqui. Ok? Então, esse é o nosso modelo. Então, uma vez que a gente sabe o nosso modelo, a gente pode definir os nossos problemas, né, em questão. E mais algumas notações, né? P vai ser a potência de transmissão dos nossos nós. Eu vou assumir que ela é constante para todo mundo. Tá? L vai ser o conjunto de links de L1 a Ln, que são as nossas requisições. Tá? São aquelas setinhas distribuídas no espaço. E S é a minha saída, é a minha solução, que vai ser um conjunto de instantes de tempo, cada uma com algumas requisições alocadas àquele instante de tempo. Tá? E o meu objetivo é minimizar esse T aqui. Ok? Bom, e a gente vai definir 2 problemas. Um que é um problema de maximização num instante único de tempo. O que ele vai procurar fazer? Ele vai procurar maximizar o tamanho de S num único instante, tal que as restrições de razão sinal ruído sejam satisfeitas, ou pelo menos beta, para todas as requisições escalonadas naquele momento. Tá? Então, aquele primeiro problema que eu mostrei para vocês. Qual que é o número máximo de requisições que eu consigo encaixar no mesmo instante de tempo, de forma que todo mundo consiga ouvir todo mundo? Todo mundo não, assim, o seu próprio destinatário. Ok? E o segundo problema é, dado que a gente quer escalonar todo mundo, todos os links aqui em L, qual que é o tempo mínimo? Né? A gente quer minimizar o número de slots de tempo para escalonar todo mundo e, de novo, em cada slot de tempo, as restrições de razão sinal ruído têm que estar satisfeitas. Tá? Então, isso é só uma forma de, uma notação que a gente utiliza, né, de otimização. Okay? Então, esses são os 2 problemas com os quais a gente vai lidar. Esses 2 problemas, gente, eles são a essência do cálculo da capacidade de comunicação sem fio. Tá? Então, o protocolo que vai rodar em cima, o algoritmo de decodificação de sinal, isso tudo é ortogonal. No fundo, você tem que resolver esse problema aqui de reuso espacial, né, que basicamente você está vendo dado a função de decaimento do seu sinal, como que você consegue empacotar os links no mesmo espaço. Então, você está tentando reutilizar ao máximo o seu espaço. Tá? Ok. Então, o primeiro resultado nosso é que esse segundo problema aqui, não esse primeiro, o segundo, ele é NP completo. Como que a gente fez isso? A gente fez uma redução do problema de particionamento de inteiros. Tá? Alguém aqui conhece o problema de particionamento de inteiros? É um dos 21 problemas de CARP, que são NP completos. Tá?
Como que você define esse problema? Você recebe N números inteiros, tá? Um conjunto de N inteiros, e você quer particionar ele em 2 subconjuntos, tal que a soma no primeiro é igual à soma no segundo. Tá? Então, esse é o problema do particionamento de inteiros. Ok? Então, aqui, ó, você quer que a soma do primeiro subconjunto I1 seja igual à soma do segundo subconjunto I2. Ok? Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que pegar uma instância desse problema e, para qualquer instância, a gente tem que construir uma instância do nosso problema de escalonamento. Como que eu vou fazer isso? Tá? Então, primeiro, vamos pegar uma instância do problema de particionamento. O que é uma instância do problema de particionamento? É o conjunto I de N inteiros, tá? E vamos supor que a soma deles seja sigma. Tá? Como que eu vou construir agora a instância do meu problema, tal que a resposta para ela seja sim, se somente se, a resposta para o problema de particionamento é sim também. Vocês entenderam o que eu vou tentar fazer aqui? Para provar que o problema é NP completo? Eu preciso, para cada instância de um problema clássico, criar uma instância do meu problema, tal que a resposta para o meu problema é sim, ele é um problema de decisão, né? Então ele só recebe a resposta sim ou não. Então, a resposta é sim, se somente se a resposta para a instância do problema de particionamento também é sim. Ok? Então, se escalonamento é não, particionamento também é não. Se escalonamento é sim, particionamento também é sim. Ok? Então, como que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou vou distribuir agora nós no meu espaço. Tá? Primeiro, eu vou colocar 2 receptores no mesmo ponto, tá? Um em cima do outro. Rn mais 1 e Rn mais 2. E eu vou colocar 2 transmissores a uma distância desse ponto 0, 0, vamos chamar esse ponto aqui de 0, 0. A uma distância tal que a interferência ou a magnitude do sinal sofrido daqui até aqui é justamente beta vezes sigma, que é o somatório dos nossos inteiros, sobre 2. Tá? Então, qual que é a intuição aqui desses 2 links que eu chamo de grandes, né, longos? É que a quantidade de interferência que eles aguentam é justamente sigma sobre 2. Por que sigma sobre 2 é importante aqui? Né? Porque eu estou particionando os meus inteiros em 2 subconjuntos cuja soma seja sigma sobre 2. Tá? Outra característica desses 2 links aqui, eles não podem ser escalonados ao mesmo tempo. Por quê? Cada um tem que ir num instante de tempo diferente. Porque os seus receptores são colocalizados, eles estão no mesmo ponto. Tá? Então, se esses 2 aqui transmitirem ao mesmo tempo, o sinal que vai ser recebido aqui vai ser justamente, eles não vão conseguir distinguir esse sinal. Tá? Então, primeiro você tem que transmitir um, depois o outro. Ou seja, você precisa de pelo menos 2 slots de tempo para escalonar esses 2 links. Certo? Ok. Agora eu vou pegar os meus N inteiros e eu vou colocar N requisições pequenininhas a uma distância do meu ponto 0, tal que a interferência sofrida de cada um desses transmissores no ponto 0, 0, seja exatamente igual ao inteiro correspondente aqui do meu conjunto de inteiros que eu tô particionando. Tá? Então, se eu tenho inteiros, por exemplo, 10, 50, 150, então o meu número, N é 3. Então, eu vou colocar um transmissor aqui a uma distância tal que o sinal é exatamente igual a 10, aqui na origem, outro tal que a interferência é justamente igual a 50, e outro mais longe tal que a interferência é justamente igual a 150. Quer dizer, mais perto, né? Porque você está aumentando a interferência e está diminuindo a distância. Vocês estão entendendo? Então, a contribuição de cada um desses links pequenos aqui na origem é justamente o seu inteiro aqui. Então, o que acontece agora?
eu só consigo escalonar esse conjunto aqui em exatamente 2 períodos de tempo, 2 instantes de tempo, se eu particionar esses links pequenininhos aqui, que são correspondentes aos meus inteiros, em 2 subconjuntos, cuja soma seja exatamente sigma sobre 2. Por quê? Porque cada um desses links, aqui no primeiro slot vai um link desse. Quantos mais eu consigo encaixar no mesmo slot? Eu vou somar as interferências aqui, tá? Eu estou assumindo que o ruído N é 0. E aí, ele só aguenta sigma sobre 2 interferência aqui. Então, para cada um dos slots, eu só consigo encaixar sigma sobre 2 links concorrentes, ok? Então, com isso, eu provei que, para qualquer instância do meu problema de particionamento de inteiros, que é conhecidamente NP completo, eu consigo construir uma instância do meu problema de escalonamento, tal que esse aqui, a resposta dele vai ser 1, ou seja, sim, você pode escalonar essa instância em exatamente 2 slots de tempo. Isso só é possível se o problema de particionamento também admitir uma resposta assim. Tá? E se isso não é possível, ou se a particionamento não é possível, o escalonamento também não é possível. Ok, esse é mais um exemplo do problema de ponderado de um slot só.